Bom dia a todos. No nosso Minuto Eleições 2018 de hoje, nós vamos falar sobre registro de candidatura. A Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, lá no artigo 10, traz as regrinhas que os partidos, as coligações partidárias deverão obedecer na hora de registrar os seus candidatos. Nós sabemos, já antecipadamente, que as convenções partidárias, elas ocorrem entre os dias 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral. Feita a escolha dos candidatos durante essas convenções, os partidos têm um prazo para registrá-los, até o dia 15 de agosto, 19 horas. Mas nós precisamos entender quantos candidatos poderão ser registrados pelos partidos e pelas coligações. Estamos falando aqui de eleições gerais e estaduais, deixando de lado as eleições municipais, que não é o foco para 2018, somente para 2020. Não é? Bom, então vamos entender esse artigo 10, que o legislador não foi muito amiguinho na hora de redigir. Cada partido ou coligação poderá, vou até grifar essa palavrinha, poderá, registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, então aqui nós estamos falando de deputados federais, Câmara Legislativa, deputados distritais, no âmbito do Distrito Federal, assembleias legislativas, deputados estaduais e câmaras municipais, que eu não vou falar agora sobre os vereadores. No total de até 150% do número de lugares a preencher. Então, veja, se eu tenho, no âmbito de determinado estado, que serão preenchidas, vamos supor, 70 vagas para deputados estaduais. O partido ou a coligação poderá registrar no total de até 150% do número de lugares a preencher. Só que nós temos algumas informações importantes aqui. Eu vou desconsiderar a do número 2, porque o número 2 fala de municípios. Não é o caso para 2018. Vamos nos ater à número 1. Olha, nas unidades da federação, em que o número de lugares, ou seja, nos estados, em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12, ou seja, for menor ou igual a 12, cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a deputado federal, estadual ou distrital no total de até 200%. Então, se naquele estado o número de cadeiras a preencher for menor ou igual a 12, qual que é o número? O número de candidatos que poderão ser registrados? O número de vagas multiplicado por 2, porque é até 200%, esse é o número máximo. Nos demais casos, então, superior a 12 lugares a preencher, prevalece a regra do caput do artigo 10. Tudo bem? Esta é a informação útil que nós temos aqui do número de candidatos a serem registrados. No âmbito municipal não será muito diferente, nós temos a previsão do inciso 2, mas no momento oportuno nós vamos falar sobre ele. Vamos então entender o seguinte, quando eu falo de número de candidatos, nós temos que lembrar que há uma vigília para que nós tenhamos uma participação política feminina mais eficiente. Não é? O parágrafo 3º do artigo 10, ele prevê que do número de vagas resultantes, que nós vimos no caput agora, nos incisos 1, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Então, se eu tenho 10 vagas, 10 candidatos registrados, no mínimo 3 deve ser de homens ou mulheres, veja que é para cada sexo, e o máximo 7 de homens ou mulheres. Então, veja, eu não posso ter, nesse caso em questão, 2 vagas para mulheres, apenas duas candidaturas de mulheres, porque fere o mínimo de 30%, ou 2 de homens. Mas nós temos que pensar que o objetivo de homens, número de candidaturas para homens, os partidos já registram. Nós temos que pensar nas candidaturas femininas, mas que isso é ineficiente, porque qual que é a tendência dos partidos hoje? Preencher esse percentual só para inglês ver, só a título legal, mas na prática não há nenhuma força, nenhum esforço para preencher as vagas na Câmara dos Deputados, nas assembleias legislativas com mulheres. Então nós temos que ter leis mais fortes que objetivam um preenchimento eficaz.
dessas candidaturas. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a 1, se igual ou superior. Então, todos esses cálculos, por exemplo, deu 4,8. Veja que a fração aqui, ela é superior a meio, então nós vamos arredondar para 5. Se for inferior a meio, nós reduzimos. Né? Por exemplo, 4,3 vira 4. E, por fim, o parágrafo 5º diz que, no caso das convenções não indicarem o número máximo de candidatos previstos no caput, que é o que nós vimos no artigo 10, os órgãos de direção dos partidos poderão preencher as vagas que sobrarem até 30 dias antes das eleições. Então, há essa possibilidade, não indiquei ali, não registrei, não indiquei o número máximo de candidatos previstos no caput do artigo 10, que cada partido ou coligação terá direito, eles poderão ainda, através dos seus órgãos de direção dos partidos, preencher essas vagas até 30 dias antes das eleições. Tudo certo? Então, sobre o registro de candidatura, vimos hoje. No próximo vídeo, amanhã, quinta-feira, nós falaremos de quais documentos são importantes para os candidatos registrarem no ato da sua candidatura, né, por conta dos seus partidos ou coligações. Observaremos também, caso o partido não registre, se há alguma possibilidade desse candidato se autorregistrar perante a Justiça Eleitoral. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.